profissão, mecanismo de funcionamento maravilhoso que eu gosto muito do mundo completo, há 50 anos, há 50 anos trabalhando no Brasil. O seu transpiro nasceu nessa questão, passa italiano, portanto, nunca tive problema com efeitos comunitários nessa alimentação e a solução. E defender usar a inteligência, defender estar com conteúdo além de aconselhamento para empresariamento, pessoalmente, com educação física, assim como você. Então, escolher essa vez onde o tema que é a energética humana. Essa é uma energética dos superiores, dos animais e também, especificamente a energética do cérebro. Ou seja, não que nós conseguimos energia, não que nós transformamos a energia do nosso corpo para o funcionamento de todos os nossos órgãos, todos os nossos seres, de tudo que existe em nós. Eu vou falar dessa parceira muito ampla, uma das estudantes no Brasil, uma das segurança que não era nem permitida na coleção no Brasil. Eu solicitei uma força criativa, uma criativa funcionada, no tempo que visualizamos criativos, todos aqueles que nós criativos do valor da criativa, da importância da criativa e mais uma missão de reconhecimento onde justamente foi divulgado mais da frente. Tem esse compromisso comigo mesmo de atividade, aquilo que hoje nós estamos colocando aqui brasileiros, nossas empresas, até o mercado mercantil, para trazer no mercado, infelizmente eu não estou vendo essa vontade no Brasil, isso me deixa muito responsabilidade, sido a primeira pessoa que fez a primeira leitura a dizer, e depois que eu fui criativo, eu melhor desse ano. A energia mais que estamos falando de TPP, invariavelmente nós estamos tratando de reforçado modelo de energia, que é a hora da corrente de energia. Então, tudo que acontece no nosso mundo é aqui, essas nossos professores, seguranças médicas, porque são os que treinaram com ele, mas para a questão com o público mais inteligente, tem pessoas que estão entre nós, e com toda a relação que tem em volta da criativa, isso que eu explicar de maneira mais detalhada, de maneira mais jornalística até. Então, tudo que acontece, todas essas reações, todo o funcionamento do nosso coração, do nosso cérebro, dos nossos músculos, dos nossos órgãos sexuais, intestinos, tudo que funciona no sistema nervoso, tudo funciona porque nós somos nós temos uma chamada paternidade mais oriental, possui essa moeda chamada paternidade. Fosfato deles acontece desde eu falo disso nos exercícios também. Então, essas três empresas que hoje representam legalmente com a mãe das empresas, que fala com a língua e a Atlas, que é uma linha mais marcada para as pessoas mais fáceis de mais que têm os físicos mais fortes. Essa avaliação uma pessoa criativa representando esse momento que fosfato criativo falamos de disso. Eu gostaria de lembrar de uma coisa que eu falo na universidade, impressionante nossa, eu teria com você, eu gostaria de pensamento, por exemplo.
gatilho neurológico atrativo à cabeça da mexida da pele. Enquanto se aqueles muito fortes, muito rápido, o cara com relacionista, como depois do pequeno, já descobriu a evolução que essas coisas não tão maravilhosas para participar. Mas também posso dizer da importância da gente entender que o cérebro consome 5% da energia que nós consumimos normalmente. O cérebro consome muita energia. O coração consome muita energia. E o coração, 3 anos, consome muita energia. São muito ativos, humanos, muito ativos. Então, tudo por isso que o cérebro fica depressão, às vezes, depois que o cérebro vai sofrer esquizofrenia, vai sofrer Alzheimer, vai sofrer. É por isso que também é infarto, por isso que às vezes as pessoas têm saúde pequena, perdem o ímpeto. Então, esses 3 coisas que são muito importantes no funcionamento do fornecimento de energia. Então, mais uma vez, para a gente explicar para vocês como pensar sobre as coisas, eu queria explicar para vocês que nós temos pelo menos 2 tipos de fornecimento de energia no nosso corpo. 3 tipos, mas para ter mais 2 tipos de fornecimento de energia. Então, sistema de fornecimento de energia rápido, instantâneo, o laser, que é a velocidade do pensamento. E temos um sistema de fornecimento de energia de longo prazo, por exemplo, um operador de maratona, que fornece energia com velocidade altura. É maravilhoso, porque ele usa nutrientes, ele usa reações químicas para fornecer energia, para daí fornecer ATP e produzir energia, seja através da calça contínua, ou seja, através do motor, e também através do motor. E hoje, comparado no tratamento, seja a hemodinâmica inteligente, efetiva, de conta. Mas, naquele, principalmente nesse sistema rápido de fornecimento de energia, de longa duração, que é o sistema de oxidação aeróbica. Quem faz a maratona, ou ultramaratona, ou quem caminha no energia para perder gordura, um exercício de longo prazo de baixa intensidade. Então, quem está correndo, não é obrigado a fazer um exercício de alta intensidade, é rápido. É um exercício de baixa intensidade, trote, por exemplo. E todos que nós fizemos muito rápido, eu recomendo mais francamente, você vai fazer atividades muito calorosas, com as 10 km comparação, isso não é muito rápido, mas aqui uma pessoa que caminha normal, oxidação aeróbica, portanto, vai passar uma pessoa de alta oxidação, a queimar gordura. Agora, para o fornecimento rápido, para o processamento, para a integração muscular rápida, para o exercício numa luta marcial, para essa bendita boa e bem-vinda creatina que vocês já estão distribuindo mal e a gente trabalha com muito gosto nesse produto. Bom, a creatina tem uma história longa de um médico, então,
vez quem gosta do YouTube, a gente gosta de curtir essas capas pequenas, só tem o YouTube, para notar, você vê que isso existe de maneira, isso aqui não é aumentado, essas reações existem, e mostrando que elas são milhares de amplitudes por céu, e considerando que a velocidade disso é muito, então você pode mostrar muitas reações por segundo, o que é muito interessante. Se a gente for comparar isso com as máquinas pequenas do homem criou o motor da explosão, criou o motor de combustão, o gerador a diesel, biogás. Vamos analisar eficiência na produção de energia. Então, você sabe que um motor de carro, a produção interna, ele tem uma eficiência de 50%. O resto da produção dele, agora, os motores de carro. A gente vai aqui, nós organismos que entram nessa produção, a temperatura ambiente, 37 graus, a gente fica aqui, alguns organismos mesmo que o corpo passe a 37 graus, não tem desperdício. O desperdício seria o desperdiçar a temperatura do nosso corpo. Claro, você vai ver com mais eficiência. Se formos analisar a eficiência do jogo coletivo, de 40%, a eficiência do jogo negativo é 145 exemplos, mais detalhes. Isso é aquele comparativo de eficiência energética comparando nosso corpo maravilhoso que Deus criou, que produz energia para as nossas funções, para aquecer o nosso corpo, com a produção de energia das máquinas dos diversos animais. Então, nesses livros, as enzimas são os catalisadores industriais. Os catalisadores, o catalisador é uma coisa que você consegue acelerar uma reação. E para você acelerar uma reação, você precisa ter um catalisador. Mas quando funciona a 37 graus, aí o catalisador fica mais ou menos desligado. Para funcionar e dar uma eficiência comparada com isso. Por isso que funciona uma pressão atmosférica, uma atmosfera de pressão a partir de outra. O catalisador funciona com tensões elevadas. Tensão. Tensão é simplesmente depois de algum quilômetro de discussão, que a gente vai continuando essa eficiência, a gente vai explicar a criação, vai explicar as energias biológicas da revolução. Só para a gente ter um efeito legislativo. Considerando as técnicas da apagagem alternativa, considerando que são milhares de células, milhares de capilhas de células, uma única célula acontece em milhares de capilhas. Com essa eficiência delas de 25% a 30%, mais uma quantidade de milhares por célula, comparando com um motor de carro. É isso que eu queria que você pensasse. Bom, é isso que está sendo um plano para quem inventou alguma coisa. Para quem inventou alguma coisa. Esse plano seria para quem? Que agora ela me pergunta, eu estou usando as condições de informações flexíveis, sendo atualizada. Se eu passasse uma máquina com a capacidade das computadoras, seria linear, modelo. Eu preciso de qualidade zero. E tecnologia vai excluir apenas gêneros, funções, coisas que não foram uma coisa. Outra característica interessante, você está nas sinapses nervosas, que é um modelo morto. Eu falo de contato. Quando nós vamos falar de contato, olha só
precisa de um vórtice para esse sangue de energia. Você sabe que um vórtice de sangue, o vírus é uma energia que está com medo, muito por eu passo que você pegou, faz 50 segundos, eu não tenho 50 segundos, falando de 50 vezes mais do que isso. Tudo bem? É mais rápido para a parte que você enxerga, mais do que nós. Eu passo que não das partes que isso passar por diferença é maior, apesar de ter tempo maior, sabe que o de Deus faz isso e energia por operação cognitiva e adaptabilidade. Vários sinapses, milhões de frases de sinapses funcionando ao mesmo tempo, muito mais eficiência. Aqui, mesmo assim, o cara não grama de DNA, como diz corrija. O diz corrija é capaz de dois carbonos. O HD é capaz de dois carbonos. Planta aqui, DNA capaz de 200 petabytes, eu não sei quanto é isso. Alguém vai saber o que é 200 petabytes. Isso aqui é aspa,
pessoa que é muito maior. Então, o que se sabe é que esse fato de todos os sentidos mundial no momento, que a educação também pode favorecer o mundo da pessoa. Porque o tempo que você imagina fica, ele talvez fica como chega a 71% da sexual e depois 63%. Tem pessoas que possuem essa 63% de comunicação, mas simplesmente não sei. Se você quer aceitar, depressão, tem essa coisa também através de gravidez, pacientes com depressão, falando do depressivo, essa facilidade. Outra coisa é que existe uma substância no negócio chamado PDMF, na cultura da produção cerebral, que tem um tipo de atividade que é do PDMF, que geralmente existe a fábrica do PDMF, e tem um ativo do material da fábrica do PDMF. E tem um efeito também de depressão. Então, essa atividade é esse fator do corpo, que é muito raro no cérebro. Então, administrando o material, a taxa de panela é da redução das muitas vertebras, porque as pessoas de crédito é trabalhar dentro do mundo. Por isso, se tratando de relações, e da mesma também que trabalhar nas conexões neurais. Então, as pessoas têm muito a ver com o mundo. Então, transforma também uma forma de hospitais, muita coisa, é a questão do consumo. É que a pessoa se preserva muito. Deve ser boas experiências com a organização. Já que ela organiza porque as nossas pensamentos não são os nossos pensamentos. Nós caminhos, isso é. Porque assim como estamos trabalhando, tocando, as pessoas são os nossos pensamentos, os nossos pensamentos